Agora eu quero falar, então, com a Ariane Lessa, é administradora de empresas pela PUC, especialista em Neurobusiness pela Sfinity agora, especialista em marketing pela URGS, possui MBA em gestão de previdência pela SPM, especialização em finanças e controladoria pela PUC. Ela também é neurocoaching pelo método Infinity, possui mais de 10 anos de experiência nas áreas administrativo, financeiro, investimento, comercial, marketing e gestão de pessoas. Há 7 anos, eu assumi um grande desafio profissional. Eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu estava saindo da área comercial, indo para a área administrativa, né? Eu fui selecionada, então, para estar onde hoje eu estou, que era uma vaga, inicialmente, né, para continuar, né, na verdade, substituir o antigo gestor que estava saindo. E eu fui contratada porque eu fazia uma especialização em marketing. E, a princípio, o problema dessa entidade era marketing e comunicação. Opa! Voltou. Uou! Eu pouco sabia desse negócio, né? Enfim, vinha de outra área. A empresa topou o desafio, né? Afinal de contas, ela ainda estava numa transição financeira e não tinha receita para contratar um profissional de mercado, né? Então, assim, por um período, durante mais ou menos uns 6 meses, eu fui meio kamikaze, cursei 2 especializações juntas para poder ter a formação técnica e poder administrar simplesmente um fundo de pensão. 3 anos depois, né, depois dessa minha imersão, eu já dava aula, né, para diretores e conselheiros de outros fundos de pensão aqui do Estado. Não estou me acertando com esse coso. É no meio que eu estou apertando no outro lugar. E aí, minha gente? Eu não estava preparada, mas eu comandei uma reestruturação geral. Não sobrou pedra sobre pedra. Foram funcionários, troca de sistema, prestadores de serviço, enfim, né? Reconstruímos essa empresa, né? E o resultado dela, né? A gente duplicou o número de clientes e quadruplicou o faturamento. E tudo isso com restrição de pessoas e dinheiro, né? Aquele lema, o fazer mais com menos. Ao longo desse período, né, eu, mesmo sendo gerente executiva, eu tinha vários papéis, né? E constantemente os meus diretores me pediam: Ariane, você tem que se tornar mais estratégica, tem que sair da operação. E eu me perguntava: mas como? Como é que eu vou fazer isso, gente? Na verdade, não me dão estrutura, eu não tenho gente, né? Não posso trazer gente de outros locais que pudessem me dar uma base sólida, né? Porque eu tive que formar toda a minha equipe. Eu contratei profissionais que não eram desse segmento. E, na realidade, foram eles que conduziram esse resultado, né? Enfim, mas eu insisto, eu persisto e eu nunca desisto, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Enfim, enfiei os 2 pezão na porta e consegui aumentar a minha equipe, né? E os slides voltando, coisa linda, né? O dedo está no lugar errado, enfim, mas a cabeça está aqui. E depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Então, falei para vocês que eu enfiei os 2 pezão na porta, consegui aí aumentar a minha equipe, consegui ainda um crescimento estrutural e arrumei um outro desafio, né? Tenho 2 unidades, 2 equipes distintas, grande parte da minha equipe é nova e eu continuo sendo uma só. E aí, como é que faz essa coisa funcionar? Eu tentei fazer, né, gente? Estou aqui, né? Só que
enlouquecendo, né? Porque fora isso, cada um dos meus diretores vem com uma demanda nova, cada conselheiro acha que tem a fórmula mágica de fazer as coisas funcionar. A gente está aí no momento de reforma da Previdência e, no fim das contas, temos que aumentar, temos que proteger o maior número de pessoas, enfim. Só que, na realidade, assim, ó, às vezes, as orientações que vêm são as mais diversas possíveis e contraditórias. Então, eu ainda alinho todo esse povo lá de cima. Só que aí, né, como a gente já falou, os colegas anteriores mencionaram muito no estresse, enfim. Esses dias eu cheguei meio baqueada em casa. Eu estava com um pouquinho de febre, sem nenhum motivo muito aparente, né? E aí eu comecei a pensar em todos aqueles momentos que eu trabalhei das 7 da manhã às 9 da noite, né? Todos aqueles docinhos que eu comi, né? para matar a ansiedade, dos quilinhos que eu fui aumentando, né? Das vezes que eu não consegui ir na academia, né? Aquele sonho do atleta corporativo ficando cada vez mais longe. Enfim, capotei, né, gente? Mas, e os slides brincando comigo. Mas é bom que assim, né? Pelo menos tem alguma reação da plateia. E aí eu fui pesquisar, né, minha gente? Fui pesquisar o que eu poderia fazer, né? Aí achei um livro lá do Dalegarne. Enfim, ele, na verdade, não me ajudou muito, né? Muitos gestores estão indo em direção a uma morte prematura porque não aprenderam a delegar e insistem em fazer tudo sozinhos, né? Começou a minha reflexão aqui, né? Enfim, eu realmente percebi que a minha qualidade de vida estava indo por água abaixo, né? Me tornei bombeira, só apagando incêndio, cada vez mais cobrança, as demandas, tudo urgente, né? Enfim, né? E principalmente quando tu lida com demandas que vêm da alta direção, então tudo é para ontem, né? Mas, enfim, e continuava o meu questionamento. E aí, enfim, como é que eu vou conseguir me tornar estratégica? Eu gosto muito de ler, gosto muito de assistir vídeo. E, lendo uma das minhas revistas prediletas, que é a Você S.A., tinha um artigo sobre como se tornar um líder estratégico. Aí eu já comecei a me animar, né? Porque, enfim, encontrei a solução dos meus problemas. Só que aí, minha gente, eu levei um susto. Eu descobri que eu tinha pulado uma etapa. O artigo ele falava de 3 etapas, né? Que a construção da jornada do líder ela é feita em 3 etapas. Primeiro, a fase de consolidação. O líder, na realidade, ele começa a entender que os seus resultados não são mais individuais, e sim coletivos, né? Depois, ele começa a entender essa arena política. Muito do que o Ivan estava falando, né? Saber quem é que manda no campinho, como é que a gente faz para aprovar um projeto, né? E depois a gente começa a lidar com coisas de alta complexidade. Lida com conselho de administração, conselho fiscal, órgão regulador, enfim, né? Essa é a jornada do líder. Mas aí estava tudo dominado. Porque eu vou dizer para vocês, né? Eu não tive muito preparo, mas eu lidei com as 3 etapas juntos e achei que eu era a super mulher, né? Só que não, né, minha gente? Eu parei para pensar, comecei a me sentir meio culpada, achando que daqui a pouco eu falhei em algum momento, que daqui a pouco realmente podia ser falta de preparo, eu não estava realmente preparada para segurar o culhão, né? Mas, né, refletindo, eu cheguei à conclusão que simplesmente aconteceu. Aconteceu por quê? Porque simplesmente não tinha equipe, né? Eu cheguei para assumir uma coisa, eu tinha uma equipe, quando vi, não tinha mais, né? Eu não tinha gente preparada, né, para tocar o negócio para mim. Então, eu tive que reconstruir a equipe, né? E, em muitos momentos, a gente tem prazo, tem meta para cumprir, tem resultado para entregar. E aí, o que a gente faz? A gente faz, né? Simplesmente, a gente pega e bota a mão na operação, né? Ainda bem que, tipo assim, né, o professor Sandro falou que os dois primeiros anos dele, como gestor,
foram inexistentes, né? Tanto que ele não botou lá no quadro, né? Então tá tudo certo. Aí eu estava lendo as minhas revistinhas, né? Aí agora fui para Você RH, né? Que é outra que eu também gosto bastante. E aí tinha uma entrevista com um executivo, um CEO do grupo Sanofi, não sei como é que se pronuncia, né? Para quem não sabe, uma das empresas do grupo é a Medley, né? E o cara simplesmente, ele era o vice-presidente aqui para o Brasil e América Latina, né? E aí perguntaram para ele o seguinte: o que você aprendeu recentemente sobre gestão de pessoas? Alguém tem alguma sugestão do que ele respondeu? Então, vou dizer para vocês. Delegar. Ele aprendeu que delegar mais gera mais resultado. Daí, se o cara é CEO, né, de uma empresa grande e aprendeu recentemente que era delegar, imagina eu, né, gente? Tudo certo, tudo resolvido. Aí hoje o Prof. Sandro também fala nisso, então está tudo certo. Estamos lá, né? Estamos juntos. Aí comecei a me aprofundar nesse negócio. Cheguei no nosso mestre, Rasharan. Rasharan é um indiano, né? Muito conhecido por trabalhar com CEOs do mundo todo, né? De grandes empresas multinacionais. Né? E ele pegou e mencionou no livro dele, Pipeline da Liderança, que foi reeditado agora em 2018, que existe um gap histórico de formação de lideranças. Ele fala que em 1970, em função da alta do petróleo e da imensa gama de produtos vindos de outros países com mão de obra mais barata, isso fez com que as empresas cortassem verba de treinamento e desenvolvimento. Aí, minha gente, estou falando de 1970, mas eu acho que está um pouquinho atual esse negócio, né? Alta do dólar, produtos de países com mão de obra mais barata, né? Não quer dizer nada. Só que, na real, foi na neuroliderança que eu descobri, né, e achei algum caminho para resolver o meu problema, né? E de quebra, eu acho que vou resolver o problema de muita gente. Na realidade, quando a gente fala de delegar, a primeira coisa que a gente precisa é ter confiança. O gestor precisa ter confiança que, delegando essa atividade para o colaborador, ele vai executar, né? Em contrapartida, né? Em contrapartida, não, né? Dentro desse processo de confiança, existe a questão do nosso cérebro identificar, né, a questão de risco, né? Se ele tiver dúvida se o colaborador vai ou não vai conseguir fazer aquela atividade, aí acionou o luta e fuga. Também tem o seguinte, às vezes a gente, para delegar alguma atividade, a gente precisa detalhar, né? Aquelas mínimos detalhes, né? E, gente, isso cansa demais, né? Isso gera um grande investimento de energia mental, né? E vocês já viram, né, que o nosso cérebro gasta muita energia e, por isso, então, a nossa tendência é economizar. O que a gente faz? A gente faz, né? Então, o que a gente precisa? Uma mudança no mindset do líder. Tá? E aí a gente tem o seguinte, essa mudança ela passa também pela via da dopamina, né? Porque a gente tem o líder, ele adia a dopamina, né? Adia o prazer imediato de ter a tarefa concluída para ter a dopamina futura de ter uma equipe formada, né? De ter pessoas capacitadas e que possam tocar o negócio por ela. Só que isso tudo depende do engajamento do colaborador, né? E para ele se engajar, ele tem que estar muito conectado contigo, né? Até porque a gente está falando do empowerment, né? Por isso que é os clássicos, né? Isso nunca sai de moda, né? Só que na real não é o clássico empowerment, delegação de poderes, empoderamento do colaborador. É um empoderamento com confiança. É um empoderamento com verdade, né? Com um relacionamento. Por quê? Porque se tiver isso, se tiver verdade, tem ocitocina, né? Que é o neurotransmissor ou o hormônio do amor, né?
E aí também tem as outras questões, né, do nosso cérebro primitivo, de reconhecimento e pertencimento, né? Porque, enfim, né, já falei para você, olha que bonitinho meu cérebro primitivo. Que, na realidade, é só isso que vai fazer a retenção dos colaboradores. E aí eu vou contar para vocês uma história nesses meus 7 anos aí dessa instituição. Agora, nos últimos 3 anos, eu retive um colaborador me pedindo aumento. Olha só, gente. No momento que a gente troca, né, a gente, os nossos colaboradores, trocam passam de galho em galho por 100, 200 reais, eu consegui manter uma pessoa por 3 anos me pedindo aumento. É muito, né? Na realidade, ele não é só um colaborador, né? Ele é mais que um funcionário, ele é um grande amigo, né? É uma pessoa que, inclusive, eu troco confidências. Ele na realidade, hoje, ele tem o meu reconhecimento, ele tem o reconhecimento dos colegas e tem o reconhecimento dos clientes. Ele é conhecido como a pessoa que tem o atendimento carinhoso, né? Pensa na ocitocina que tem esse moço, né? Das relações que ele gera. Na nossa última conversa sobre salário, né, ele pegou e me relatou algumas coisas que me deixaram bastante chocada até, né? Na realidade, me emocionei com isso, inclusive. Ele me falou sobre os sacrifícios que ele fez e todas as coisas que ele abdicou para estar ali com a gente, né? Por exemplo, ele me disse que ele só conheceu o obstetra do filho dele quando era a hora do parto. E aí eu perguntei para ele, mas Márcio, por que isso? Poxa, eu não te proíbo de ir no médico, né? Até pelo contrário, eu acho até que eu incentivo. E aí ele me disse o seguinte: ele ficava num posto de atendimento fora da nossa unidade. E toda vez que ele precisava sair, eu tinha que pegar e tinha que deslocar uma outra pessoa para ir ficar no lugar dele, né? Porque, enfim, era um posto de atendimento. E simplesmente ele decidiu, né, e não ir, porque o compromisso dele com a nossa empresa era maior do que tudo, né? Claro, eu peguei, agora avançou, gente. Poxa, mudei de lado, né? Aí a pessoa, eu estou perdendo toda a palestra, senhor. Olha só. Não, mas vamos dar um jeitinho. O Thiago vai dar. Mas aí, como estava contando para vocês, que, na realidade, como que eu trato esse colaborador? Na realidade, eu dou toda a liberdade para ele, tá? Toda a liberdade de atuação. E até pelo contrário. Além disso, em muitos momentos, eu já sacrifiquei as minhas férias pessoais para dar a oportunidade para que ele pudesse tirar férias com a família, porque era o período que a família dele ia ter a casa da praia, né? Então, para vocês verem, né? A gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de relações verdadeiras, né? Tudo isso retém colaborador e não é dinheiro. E tem muito mais questões emocionais que acabam envolvendo essa questão de delegação de atividades. Até porque cada cabeça é um mundo, né? Os colegas aqui já ressaltaram que é dentro, né? Tudo acontece dentro, né? É a expectativa gerada, né? É ali. Aí eu fui atrás, né? Aqui agora é o best do Pienaro, né? Eu cheguei nesse cara, né? Não tem como não chegar. Falando de inteligência emocional, né? Toda liderança, ele entende que a liderança é imprescindível, né? Ter a inteligência emocional e que ela está altamente relacionada com a alta performance, né? Enfim, inclusive ele tem alguns estudos, além da inteligência emocional, ele está trabalhando agora a inteligência social, né? E dentro da inteligência social, ele está tratando muito da questão do líder ressonante ou dissonante. Então, assim, ó, hoje já passou, né? Olha, hoje eu de novo. Mas eu chego lá, volta, não. Ai, gente. Para o outro lado, olha de novo, Senhor. Será que volta? Ai.
eu testei, vou contar para vocês. Ai, que lindo. Vamos lá? Ok. Bom, então falando falando da questão de a parte biológica mesmo, né? A gente adora andar em bando, né? Os bandos, né? A gente se sente mais protegido por andar em bando, né? Inclusive eles ditam comportamento, né? Isso acaba sendo biológico. Mas, voltando ao que eu estava falando, que, enfim, dessa vez eu me perdi, né? Mas, assim, a gente se admite, conta com a ajuda da plateia. Existem hoje, na realidade, existe não, né? A gente tem neurônios espelhos, né? O nosso sistema límbico, né, se conecta com o sistema límbico, né, que é a parte emocional do outro, e numa simples conversa. Né? Então, em muitos momentos, o que acaba acontecendo é que os estados emocionais se alteram em função, né, dessa troca que acontece. Então, muitas vezes a gente está bem e acaba ficando um pouco mal, né, quando a gente trata com uma pessoa que não está muito bem, mas às vezes também a gente não está muito bem e acaba ficando bem, né, de encontrar uma pessoa que te dá um super apoio, né, enfim. E aí a gente está falando de ressonância, né, do comportamento do líder. Esse sistema de ressonância ou dissonância, ele acontece na questão de gestão de pessoas, né? E trago para vocês também uma experiência, mais uma experiência minha, né? Essa da época que eu estava começando, né? Sabe que tem um período do mês que a gente fica um pouco como é que eu posso dizer? Um pouco irritada, né? Um pouco ansiosa, come bastante chocolate, né? Quando vê, está meio brava, né? Aquele tempo, sabe? Que daqui a pouco o Álvaro me diz, então tu tem que vender, né? Tu tem que vender porque tu está ovulando, né? Mas não, né? Eu tinha umas TPMs bem fortes. E aí eu percebia, na verdade, não conhecia de neurociência, né? Eu ainda não tinha o poder de dominar as minhas feições, né, de não transmitir alguns estados mentais, né? E quando eu vi, a minha equipe estava toda irritada, né? Então isso acontece bastante. Quanto mais coeso é o grupo, mais forte é esse compartilhamento desses estados emocionais. Então, assim, voltando, o ato de delegar, ele é considerado como um grande desafio para os gestores. O Racharã já traz isso, né? Então, não preciso nem dizer para vocês que a minha pesquisa, ela está indo para a linha, né, da delegação. Ela é da linha da delegação, né? E a minha hipótese é que quanto mais o líder delegar, melhor será a sua performance. Tá? Isso é o que todas as minhas pesquisas estão indicando. Tá? A gente vai fazer isso como? Né? A ideia é criar uma metodologia que ela não existe. Tá? Até porque isso foi uma das coisas que me motivou a fazer, a estudar isso. Né? Eu já fiz vários cursos de liderança, várias formações em locais renomados, e ninguém fala sobre delegação de poderes, delegação de atividades. Até porque é entendido como uma habilidade intrínseca. Então, não se tem treinamento para isso. Então, assim, o que eu quero trazer? Eu quero vou criar uma metodologia, né? E também, assim como Balboa, vou me usar como experimento, né? Criar uma metodologia que engaje o colaborador e engaje o líder a delegar. E, com isso, aumente os resultados das empresas. Isso vai acontecer através, então, de uma medição de eletroencefalograma, antes e depois, né? E medindo também o engajamento emocional negativo ou positivo. Se ficaram curiosos, né, venham me ver no dia 30 de novembro, né, aqui neste mesmo local, acredito que seja aqui, né? E fico muito feliz de ter estado com vocês. Agradeço pela compreensão, pela paciência, né? E principalmente por terem ficado até o final. Obrigada.